E aí, pessoal, vamos de retrospectiva 2025. Todo final de ano eu gosto de fazer uma reflexão. São duas datas que eu gosto de fazer essa reflexão, esse pensamento. No meu aniversário, em novembro, e um pouquinho mais à frente, no final do ano. Né? Então eu gosto de olhar o ano e ver o que realmente aconteceu durante esse ano. E esse ano 2025, talvez tenha sido aí um dos melhores anos da minha vida. Talvez não mais no aspecto financeiro, né? Já tive alguns anos melhores, mas no aspecto de propósito, de paz, de família, enfim, né, daquilo que realmente tem valor. O dinheiro é importante demais, muito importante, e a gente quer ter muito dinheiro para fazer aquilo que a gente acha importante na nossa vida também. Mas não é o mais importante. Então o dinheiro é algo que é consequência daquilo que você produz, daquilo que você faz. Né? Então assim, para a gente não ficar aqui com um vídeo muito longo, né, eu vou fazer uma retrospectiva rápida. O que acontece? Em 2018 eu comecei a empreender. Abri meu primeiro negócio, eu ainda era policial militar, e aí a gente começou a construir, né, a nossa carreira como empreendedor. E eu falo nós porque a minha esposa, né, minha família sempre participou de tudo isso também. E foram anos muito bons, né? 2018 foi um ano muito bom, 2019 a gente começou a diversificar os nossos investimentos, as nossas operações. Fizemos muita coisa legal, mas também fizemos muita coisa errada, e é o normal, né, de todo mundo que começa a empreender, até porque eu não fui treinado, estudado, eu não estudei para ser empresário. Na verdade, eu fiz graduação em Direito, pós-graduação em Docência Jurídica, enfim. A minha ideia era seguir carreira na área da docência, né, na área do Direito, na área jurídica, mas isso aí as coisas foram mudando, a gente vai adaptando os nossos sonhos, as nossas metas, enfim. E aí, nessa trajetória, né, a gente abriu alguns negócios, alguns que deram muito certo, outros que não deram nada certo. Por exemplo, eu comprei um bar 10 dias antes da pandemia. E como que eu poderia imaginar, né, que isso poderia acontecer, que poderia estourar uma pandemia igual aquela que houve? Então a gente comprou o bar, a gente investiu no bar, né, praticamente todo o dinheiro que a gente tinha ganhado nos outros negócios a gente colocou nesse investimento, e a gente perdeu tudo. Né? Para falar que não perdeu tudo, a gente bebeu bebeu e comendo o estoque do bar. E o que acontece? A gente nunca desistiu, a gente sempre buscou fazer apesar de. E aí, a gente investiu em outras áreas, tivemos alguns negócios que eram muito bons, mas eu não coloquei energia suficiente para que isso pudesse acontecer. E aí a gente foi empreendendo, abrindo outros negócios e tal, e aí a gente tomou a maior porrada financeira até hoje na nossa vida, que foi com a empresa de esquadria de alumínio. Né? Foi uma porrada financeira mesmo, mas por que isso aconteceu? Falta de experiência, falta de gestão, né? Não vou ficar aqui colocando a culpa na situação, a culpa foi nossa mesmo de ter dado errado. Então houve muita falta de acompanhamento, de atitude, sabe, de gerir mesmo o negócio de forma inteligente. A gente fez algumas coisas que não deveria ter feito, tomamos algumas decisões que não deveríamos ter tomado, mas sempre buscando acertar. Nunca com a intenção de prejudicar ninguém, nunca com a intenção de fazer errado, de prejudicar nós mesmos, né, que fomos os maiores prejudicados nessa trajetória. Então assim, mas foram erros que me construíram até hoje. Então hoje, se eu tenho a mentalidade diferente, se eu tenho a postura diferente, se eu tenho a cabeça que eu tenho hoje, a experiência que eu tenho hoje, até os cabelos brancos, né? Tudo isso são frutos daquilo que a gente viveu. Então, apesar das dificuldades, eu acho que a gente foi muito feliz em tudo que a gente fez até hoje. Né? A gente conseguiu fazer com que as coisas acontecessem, mas tem algumas coisas que não deram o resultado que a gente esperava. É por culpa nossa. Veio pandemia, veio crise, tivemos muita inadimplência, tivemos algumas surpresas, alguns percalços pelo caminho. Sim, isso acontece em qualquer negócio, você tem que estar preparado para isso. É por isso que você precisa ter uma boa gestão, é por isso que você precisa ter uma visão de futuro. Você tem que enxergar o problema antes mesmo do problema acontecer. Não dá para ficar vivendo de improviso, de apagar incêndio. Então o bom gestor empresarial, ele olha para o cenário e começa a se prevenir de alguma coisa que possa acontecer. Lógico, você não vai conseguir prevenir de tudo? Não, não vai. Mas muita coisa você consegue antecipar ações para que você sofra o menos possível, caso aconteça alguma coisa que não estava prevista. E eu vejo muito empresário legal, inclusive perto de mim, fazendo isso. Né? Só que depois que tudo isso aconteceu, a gente passou por momentos difíceis, né, de reestruturação, de questão de saúde, gera ansiedade, gera uma série de consequências fisiológicas no nosso corpo, mas eu acredito que eu sou uma pessoa muito forte mentalmente. A polícia me fez, né, ser muito forte mentalmente também. Eu tenho muito a agradecer à Polícia Militar, porque me forjou ali um cara resiliente. E por eu ser muito forte mentalmente, a gente conseguiu passar por essa turbulência aí, por esses momentos, sem perder a cabeça. O principal é você não perder a cabeça. Porque você pode ficar sem dinheiro você recupera, você pode ficar sem amigo você refaz as amizades, você conquista novos amigos, você pode ficar sem um tanto de coisa. Agora, se a sua cabeça, se você perder a sua mente, aí a situação fica complicada. Então você precisa ter muita força, a gente teve muita força, não só eu, como a minha família também. Então a gente conseguiu reorganizar e estamos nos reestruturando. Né? Então assim, não resolvemos todos os problemas, isso é fato, mas hoje a gente consegue olhar para frente e falar, nossa, tem uma esperança, tem um futuro aí bacana chegando para nós. Então, olhando todo esse cenário, fazendo essa reflexão, eu posso dizer que 2025 foi um ano muito bom pra gente, um ano de muita plantação,
E quando você está plantando, muitas vezes você precisa colocar o joelho no chão, né? Você precisa baixar, você precisa enfiar a mão na terra, você precisa, né, tá ali no trabalho duro. Não é fácil, mas se você fizer o trabalho bem feito, se você cuidar daquilo que você plantou, a colheita vem. E a colheita, ela é obrigatória. O plantio é opcional, né? É um clichê que todo mundo fala isso, o plantio é opcional, a colheita é obrigatória, mas é verdade. Né? Se você planta, aquilo que você planta é aquilo que você vai colher. Então, a gente procurou plantar um trabalho sério aqui na cidade de Uberlândia hoje. A gente construiu uma empresa aqui em Uberlândia praticamente do zero. Não foi fácil, passamos muitas dificuldades, não conhecia ninguém na cidade, não tinha relacionamento, não tinha network, não tinha nada. E tudo foi construído com muita resiliência, com muita vontade, com muito compromisso e com muita lealdade a quem nos deu essa oportunidade. Porque no momento mais difícil a gente conseguiu ainda bons amigos para abrir portas para a gente confiar no meu trabalho, confiar naquilo que muita gente não confiava mais. E também tá tudo certo, não tem mágoa de ninguém, não guardo nada no coração, sabe? Quem me atrapalhou, quem me sacaneou, para mim, só mudo ele de gaveta, de prateleira, fica ali naquela prateleira de não relacionamento mais. Mas para mim, não torço contra ninguém, não tem esse problema não. Mas enfim, 2025 foi o ano da plantação, o ano de colocar o joelho no chão, o ano de colocar a mão na massa, para construir algo que a gente está olhando para o futuro. Então, o que vai ser 2026? 2026 é o ano do cuidado, é o ano de cuidar daquilo que foi plantado, é o ano de fazer com que aquilo que foi plantado cresça de forma sustentável, de forma saudável. Então não adianta você simplesmente colocar a semente na terra, virar as costas e sair. Quando você voltar, vai estar cheio de mato e vai impedir a semente de germinar, de crescer. Então você precisa cuidar. O agricultor, quando ele semeia na terra, ele passa a maior parte do tempo cuidando daquilo que ele plantou, para quando chegar no momento certo, ele poder colher um fruto de qualidade. Então, 2026 agora não é o ano da colheita ainda. Lógico, a gente vai conseguir respirar um pouco mais? Vai. Mas é o ano de cuidar daquilo que você plantou, daquilo que você construiu, daquilo que você está planejando para o futuro. Então esse ano de 2026, eu tenho certeza que muita coisa legal vai acontecer. E depois eu vou falar mais sobre tudo isso, né? Vou entrar com mais detalhes em alguns assuntos que eu acredito que pode ajudar muita gente também. Mas hoje a reflexão que eu tenho para fazer é essa, é de que 2025 talvez foi aí um dos melhores anos da nossa vida. Um ano, como eu disse, não na questão financeira, mas na questão de visão, propósito, ajuste, plantio e olhar para o futuro. Hoje a gente tem algo para a gente se agarrar e falar, não, isso aqui é algo que realmente pode fazer muita diferença na nossa vida e na vida de muita gente. Então hoje a gente olha para as pessoas que estão à nossa volta, a gente vê o tanto que a gente impacta na vida dessas pessoas, na vida desses pequenos empresários, na vida desses empreendedores que estão mudando a realidade deles também através do nosso trabalho, da nossa experiência, daquilo que a gente aprendeu a fazer. Então eu tenho só que agradecer, né, que 2026 cumpra o seu papel. E não vai ser um ano fácil, mas vai ser um ano da gente cuidar muito daquilo que a gente plantou, para que a gente possa começar a nossa colheita em 2027. E se Deus nos der vida e saúde, que é o mais importante de tudo, hoje eu estava refletindo sobre isso, o mais importante de tudo é a gente ter saúde, a gente ter a bênção de Deus na nossa vida, na área da saúde, porque tudo você dá jeito, o resto tudo você consegue ajustar. Agora a saúde realmente é algo que a gente tem hora que foge do nosso controle, então a gente precisa ter fé em Deus, que Ele está cuidando da gente, que a gente vai fazer a nossa parte, né, fazer atividade física, melhorar a alimentação, mas a proteção perfeita vem do Senhor. Então é isso, queria compartilhar com vocês um pouco essa reflexão. O vídeo ficou meio longo, né, mas eu acho que vale a pena a gente refletir nesse finalzinho de ano sobre isso, beleza? Então que você tenha um ano de 2026 abençoado, que você possa colher tudo aquilo que você plantou, que você possa cuidar daquilo que você plantou. Se for o seu ano de colheita, que você possa colher. Se for o seu ano de cuidado, que você possa cuidar. Se for o seu ano de plantar, que você também tenha força e resiliência para plantar. E eu deixo aqui o meu agradecimento a todos aqueles que estiveram comigo em 2025, todos aqueles que me ajudaram, todos aqueles que se ombrearam comigo ali nas fileiras da vida. E agradeço a Deus pela vida de cada um e por tudo que eu aprendi com vocês, tá? Não vou citar nomes aqui, porque com certeza eu vou esquecer de alguém, mas eu quero deixar meu abraço aqui para todos aqueles que estiveram comigo. Quem esteve comigo sabe do que eu estou falando. Fechou? Tamo junto e vambora para 2026. Os